Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Bom, pessoal, o Pedro Caixinha, como a gente imaginava, escalou 3 zagueiros, ou na verdade o Luan Pérez como um cara mais pela esquerda e sofreu com os avanços de José Martínez. Depois desses 3 zagueiros, né, um time já conhecido, com o Léo Godoy na direita, sem o lateral esquerdo, né, o Tassiano acabava compondo mais o meio de campo, juntamente do Rincon e também do Diego Pituca, e aí o Neymar, como sempre, flutuando ali com o Guilherme e o Tiquinho Soares lá na frente. O Soteldo ficou para o segundo tempo, exatamente porque o Santos sabia, né, que enfrentaria um Corinthians muito forte dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians, dentro da sua escalação habitual, e felizmente João Pedro Tchoca titular, a grande novidade ao lado do André Ramalho, e de restante, Rodrigo Garro, titular desde o início, Hugo na esquerda, Mateuzinho na direita, Hugo Souza no gol, né? Ranielli como primeiro volante, e aí uma inversão daquilo que a gente estava se acostumando. O Carrilho, normalmente pela direita, atua pela esquerda. Por quê? Justamente para você potencializar esse jogo do José Martínez, que vai muito bem pelo lado direito, combinando jogadas com o Mateuzinho na frente. Memphis e Yuri com o Rodrigo Garro armando. Esses foram os times de Ramon Dias e Pedro Caixinha. E os primeiros 15 minutos, eles foram todos do Santos. O Santos não agrediu tanto assim o Hugo Souza, não é que tenha sido um massacre, uma pressão avassaladora, mas o Santos não deixava o Corinthians sair com a bola. O Corinthians estava um pouco estudando o jogo ali, muitas vezes tentando uma bola mais longa ou um passe por dentro, e o Santos marcando alto, roubando essa bola, rondando a área do Corinthians, né? O Neymar já pegava algumas bolas ali, tentava algum drible ou outro e tudo mais, e o Corinthians ainda estudando o jogo, e o tempo foi passando, 10, 15 minutos e tal, e que coisa, né? Só o Santos atacava, gerava escanteio aqui e ali, e o Corinthians não passava do meio campo, até que entrou em campo, em cena, a figura do Yuri Alberto, né? Ele começou a chamar o jogo lá, começou a pegar reposições de bola do Hugo, começou a receber alguns passes, cavou uma falta aqui, outra ali, acreditou na jogada, nas disputas e tudo mais, e aí ele foi levando o Corinthians pro setor ofensivo aos poucos. E aí a gente tem a jogada do primeiro gol, que já desmonta o Santos, que vinha, não digo melhor, mas com mais volume naquele momento. Quando toma o primeiro gol, já toma a primeira pancada, né? Que é justamente o avanço do José Martínez pelo lado direito. Se tem uma novidade tática no time do Ramon, do ano passado para cá, que tem um sistema muito consolidado, aquele modelo de jogo com o losango, né, o primeiro volante, os dois vértices, né, o Bidon normalmente, o Carrilho, e o Garro lá na frente com o Ranielli de primeiro homem, e os dois atacantes, o Memphis e o Yuri. Se tem uma novidade, é justamente o José Martínez como esse cara pela direita que ataca muito o espaço pela força física que ele tem, pela vitalidade, com combinações muito boas com o Mateuzinho e, cara, chegando à linha de fundo e cruzando. Foi isso que aconteceu no primeiro gol. E aí o Yuri tem todo o mérito de antecipar ao João Basso e num toquinho a bola ainda desvia no zagueiro, mata o goleiro Gabriel Brazão, bate na trave e entra o Yuri marcando mais uma vez, sendo decisivo para quem tinha alguma desconfiança, né, que o Yuri não tinha começado a temporada tão bem. Muito começo, gente. E foi o primeiro jogo, o primeiro de Rodrigo Garro como titular. Só para vocês terem uma ideia. Como todo jogo do Corinthians, ele se desenha e se desenhava ano passado a partir dessa figura, do agora camisa 8. Camisa 8, do agora camisa 8, Rodrigo Garro. Ele que dá toda a dinâmica para o time do Corinthians em termos de criação. Ele que se movimenta, ele ocupa espaços, ele vem buscar bola no pé do zagueiro, ele dá passe longo, ele dá passe curto, ele tenta passe por dentro, ele se entende tanto com o Memphis quanto com o Yuri, ele fica buscando os dois a todo instante. Mesmo que esse primeiro gol não tenha partido diretamente do Garro, eu estou citando o Garro, porque o Yuri marcou esses 2 gols num primeiro jogo em que a gente teve o trio aparecendo demais, individualmente e juntos, coletivamente, onde eles acabam se tornando ainda mais fortes. E aí o segundo gol eu não preciso nem dizer o quanto o trio foi importante, né? Porque a bola passa pelos 3, coisa que a gente viu muito acontecer no passado, e repito, o Garro fez o seu primeiro jogo como titular na temporada. Então, se a gente tinha alguma exigência em termos de time, e tem, porque o elenco é interessante, é caro, o Igor Coronado foi contratado para isso também, para substituir o Rodrigo Garro, e em alguns momentos ele conseguiu ser importante, numa bola parada, numa qualidade técnica que ele tem, mas o Garro, ele nasceu para jogar nesse time e fazer essa função. Ele tem um dinamismo que é diferente de todos, não só do que você tem no elenco do Corinthians. Cara, é
difícil encontrar um meia no futebol brasileiro, e não à toa ele foi eleito o melhor no ano passado, que faça o que ele faz. Porque ele tem finalização, ele tem bola parada, ele tem o passe longo, o passe curto, ele tem a parte física, ele se apresenta, ele marca, ele cerca, ele tá sempre participando do jogo. Ele é diferente nesse sentido. E ele faz o time jogar. E aí o segundo gol, que você tem uma roubada do Mateuzinho no avanço do Neymar, e uma roubada assim muito limpa, né? O Neymar dá um tapa a mais e o Mateuzinho assim como quem tira doce de criança, né? E aí faz esse jogo pela direita que funcionou muito bem, justamente onde o Santos era, não digo falho, né? Mas estava com algum problema, porque o Luan Pérez é um zagueiro que estava improvisado e na verdade não tinha quem ocupasse aquele setor da lateral, né? Então o Corinthians aproveitou muito esses espaços, vai de novo, né? Martínez ali, Mateuzinho, a bola para no Garro, e aí o Garro fatiada, e o Memphis agasalha, toca de lado e o Yuri faz o segundo gol. 2-0, muito cedo no jogo, ainda no primeiro tempo, desmontando qualquer reação do Santos. Ali o Santos meio que esmorece, né? O Santos que estava tentando alguma coisa, toma um gol, toma um segundo gol e não dava, né? O Neymar foi marcado, o Guilherme pegava a bola muitas vezes, mas muito mais dentro da área, ele não voltava tanto, então essa incumbência cabia ao Neymar, o Tiquinho nulo, desaparecido do jogo, a bola não chegou e ele não conseguiu se desdobrar para receber essa bola. Os volantes do Santos estavam mais preocupados em marcar do que construir, então eles não podiam avançar muito, porque quando o trio ofensivo, quando os armadores do Corinthians pegavam a bola, era muito difícil conter. E aí era muito nítido, né, que o Garro tinha uma liberdade absurda para jogar. Ok que ele tem essa capacidade de se desmarcar, mas o Santos pecou em deixar o Garro livre para fazer o que ele quisesse. E aí, obviamente, o Corinthians mandou no jogo. E poderia o Corinthians ter feito muito mais ainda no primeiro tempo, faz um 2-0, vai para o intervalo, o Martínez acaba tendo que sair. No finalzinho do primeiro tempo eles já invertem, o Martínez já cai um pouco pela esquerda e o Carrilho pela direita, que é onde ele gosta de jogar. E o Carrilho fez um grande jogo também, taticamente inclusive. Aí vai para o segundo tempo e o Ramon é obrigado a trocar por uma questão de lesão muscular e bota o Alex Santana não, o Rian, que faz essa função pela esquerda, justamente a função do Breno Bidon. Depois, mais um pouquinho à frente, eu pensei, caramba, o Ramon vai querer ganhar o jogo, porque aí o jogo dá uma baixada no ritmo, e ele bota o Alex Santana. Não que o Alex Santana seja um cara tão ofensivo assim, mas não é um volantão, né? E ele fica como o primeiro mesmo para que o Corinthians tenha liberdade para continuar criando. Memphis segue, Yuri segue, aí lá na frente ele começa a fazer as trocas. Vale lembrar que o Memphis recebeu homenagens, né, e a camisa 10, com vários camisas 10 do Corinthians presentes na Neoquímica Arena, né, a Gabi Zanotti do futebol feminino, o Davis, meu irmão, né, meu primo, né, para quem não sabe, casado com a minha prima Clarissa há muitos anos, o Davis, que é o craque do futsal, baixinho, bom de bola, camisa 10 também, entre outros tantos nomes da camisa 10 para que o Memphis recebesse a 10, e aí o Memphis sai um pouquinho mais adiante no jogo para a entrada do Romero, e aí o Garro também sai, porque primeiro jogo como titular, gente, era difícil jogar os 90 minutos, eu vi gente cobrando, pô, em clássico não se tira o Garro, o cara chegou no jogo passado, ficou 2 meses sem jogar, então assim, calma também, porque o Garro vai ajudar muito nessa temporada, e entrou o Thales Magno, porque aí sim, né, para tentar dar um pouco de sangue, de correria, para ver se o Corinthians conseguia ampliar, porque naquele momento ali, a partir dos 25, 30 do segundo, e é justamente quando o Neymar sai, né, porque o jogo estava muito focado no Neymar, em dar bola para o Neymar tentar resolver alguma coisa, e ele não estava conseguindo. O Neymar pouco tentou, deu um chapeuzinho de lado, assim, né, de chaleira no Garro e tal no primeiro tempo, mas foi só, né, que ele conseguiu fazer em termos de recurso técnico. E aí o Neymar, quando sai, o Santos fica até um pouco mais agressivo, porque aí você tem Soteldo, você tem Guilherme, e eles vão tentar resolver, né, entra o João Schmidt também. E aí o Guilherme acaba parando no cruzamento da esquerda e de cabeça marca o gol do Santos. E um gol cedo, assim, né? Faltava, sei lá, uns 15, 20 minutos ainda de bola rolando. E, cara, dava tempo. E como o Santos naquele momento ali estava reagindo um pouco mais, conseguiu um pouquinho mais de energia e o Corinthians simplesmente parou de jogar, o jogo acabou se tornando mais tenso do que deveria, de uma forma até desnecessária. O Corinthians correu riscos que não precisava. Poderia ter matado o jogo com muito mais tranquilidade, mas aí convidou o Santos para o seu campo. Esses jogadores que entraram, eles ficaram
para receber uma transição que não acontecia, nem no contra-ataque o Corinthians conseguia ligar. Então o Yuri Alberto foi um cara até que puxou alguns contra-ataques, ele ficou até o final pelo lado direito, mas muito pouco. Alguns passes o Carrilho estava tentando uma esticada longa para ver se chegava no Tales, para ver se chegava no Memphis quando estava em campo ainda, mas não conseguiu. O Santos conseguiu travar e o Santos resolveu ir para cima para tentar alguma coisa. E, cara, por pouco, a coisa, né, não complicou para o Corinthians, que eu entendo, tá classificado, já entrou classificado, abre um 2-0, dá aquela relaxada natural, tem pré-Libertadores na quarta-feira da semana que vem, então tem uma dosagem meio que inconsciente no aspecto físico aí e também de necessidade mesmo. Quem precisava do resultado era o Santos, não o Corinthians. Essa baixada de bola fez com que as coisas se equilibrassem, de uma forma até meio que mentirosa em termos técnicos, né? Porque a diferença é muito grande, gente. O Santos tem o Neymar, que não tá jogando, sei lá, 40% do que pode, tem o Guilherme, que é o artilheiro do campeonato, tem o Soteldo, que é um bom jogador, mas paramos por aí. O Tiquinho, que vinha sendo importante, ainda tá fora de ritmo, tava completamente, sei lá, apagado do jogo. Então, o Santos tem limitações fortíssimas e o Corinthians terminou o ano muito bem e hoje, apenas hoje, nesse jogo, o seu trio ofensivo, que é maravilhoso, fez a sua estreia. Então é um Corinthians que ainda tem um potencial gigante para crescer e que já vinha bem e que já tem 25 pontos no campeonato. Então você bota a diferença entre os dois, ela é muito significativa. E se refletiu no campo, só não de uma forma maior no placar, porque o Corinthians não apertou mais para fazer esse resultado. Esse trio, eu vou repetir, ele é o melhor do Brasil, na minha opinião. Ninguém tem um meia e dois atacantes com a qualidade e o entrosamento e a coletividade que o Corinthians tem com esses jogadores. É incrível o que eles são capazes de fazer. Garro, Memphis e Yuri, eles deram muitas alegrias no ano passado já e eu tenho a impressão que eles vão dar muito mais ainda nessa temporada, porque o entrosamento tá melhor, ainda tem alguns ajustes de time para serem feitos, mas, cara, do meio para frente, esse trio quando pega na bola é sinal de que alguma coisa vai acontecer. Então, tá bonito de ver. Existia essa desconfiança da pausa, né? Poxa, terminaram o ano bem, vieram férias, não sei o quê, reapresentação, falta de ritmo, aí o Garro não joga e tal, aí eles não jogam 90 minutos todo o tempo, os titulares, aquela coisa toda. Quando eles jogam o primeiro jogo deles como titular, a gente já viu o que pode acontecer. A gente teve algumas polêmicas relacionadas à arbitragem, porque a Edna Alves Batista, ela é muito cobrada sempre, né? Ela é muito questionada. Eu acho que ela tem uma dificuldade realmente em alguns momentos de ter e de impor a sua autoridade. E isso acaba pesando contra ela, né? Porque muitas vezes ela falta com o critério, ela deixa de marcar algumas coisas, os jogadores se aproveitam, né? Ela, além de tudo, é pequenininha, né? Então os caras cercam ela, aquela coisa toda, e ela às vezes não consegue ter pulso. Ela tenta, mas às vezes não consegue ter o pulso necessário. E aí eu acho que a gente tem algumas situações para analisar. Primeiro, eu sei que a torcida do Corinthians está a pé da vida com um suposto pênalti, que é um cruzamento do Memphis da esquerda, que a bola bate na mão do Luan Pérez. Digo pra vocês, você sabe o quanto eu sou justo, mas aquilo não é pênalti. E não é eu que tô dizendo, não é o que eu acho, não é o que eu marcaria, não, é pela regra, gente. Pela regra, o braço dele tá colado ao corpo. Embora bata na sua mão, e bate mesmo, né, no dorso da mão aqui, esse braço ele tá colado, ele não tá estendido. Ah, mas ele faz um bloqueio e tal. A regra não fala nada disso, a regra fala em movimento natural ou antinatural. Como ele vai pra disputa com esse braço junto ao corpo, ela bateu ali. Não há nada que indique, pela regra, que esse pênalti deve ser marcado. E vou dizer mais. Para mim, o Memphis comete a falta na origem com o Diego Pituca. Eu sei que ela não dá, tá? Ela não deu a falta no jogo, ela manda o jogo seguir. Eu sei que o Memphis é o jeito dele de jogar, ele é corpulento, é tipo o Hulk, assim, né? Eles abrem a asa, assim, conseguem muitas vezes ganhar o espaço, mas tem um braço ali. Tem um braço ali que ele joga o Pituca longe. Pra mim é falta, que ela não marca no campo, já é um erro aí. E aí depois tem esse lance na área que eu posso dizer pra vocês que não é pênalti. Não vou nem dizer que eu não marcaria, não é pênalti. Pela regra, não é pênalti. Então o VAR não tinha que chamar e muito menos pela falta, né? Porque aí é um lance de campo de jogo e tal. Sei que isso vai gerar polêmica, mas tudo bem. Tô aqui pra dar opinião baseada na regra e tá tudo certo. Você sabe o quanto eu sou justo, né? Eu pelo menos tento, né? Não teria nenhum problema em dizer que foi pênalti, mas não foi, tá? E aí tem um outro lance, bom, tem vários lances, né, de cartão amarelo que ela ignora ou perde a mão no critério. Mas o mais grave, né, é o lance do Zé Ivaldo no Garro, que já tinha cartão amarelo, ele fica provocando o Garro, deixando o cotovelo assim, e aí depois ele deixa o braço no rosto do Garro, que talvez não merecesse um vermelho direto, mas pelo menos um amarelo, né?